Ah, meus amigos, o júri é uma coisa linda. Simplesmente não é o Estado juiz. São 7 pessoas comuns julgando. É o povo julgando o povo. E o povo diz, em crimes dolosos contra a vida, isto é, o crime mais perverso que existe, que é atentar contra a vida alheia, nós, o povo, pessoas comuns, vamos decidir se é culpado, se é inocente, se é justo, se é injusto, se é legítimo, se é ilegítimo, se é legítima defesa ou se não é legítima defesa. Sim, é teatral, é forte, é intenso e tem uma característica muito interessante. O júri é o único lugar do processo penal em que a narrativa importa tanto ou mais que a prova. E é por isso que veremos que nesse caso do Leandro Lô a narrativa foi muito importante também. E não só é forte, dramático. No júri, a defesa não é só ampla, a defesa é plena. Aqui, pode chorar, pedir perdão, ser técnico, ser humano, ser dramático, falar de dor, falar de sentimento, coisa que você não vai falar para o juiz. Mas o júri pode perdoar. O júri não pode perdoar. O júri pode condenar com toda a força possível. O júri pode absolver com toda a clemência possível. É o momento ápice do processo penal em que vemos a vida se fundindo em um processo. É réu tremendo, advogado suando, promotor gritando, mãe chorando, testemunha se contradizendo, tudo ao vivo. Tudo ao vivo. É lindo. Tribunal do júri é lindo. É o processo bruto em sua mais formosa essência. E eu falo uma coisa para vocês. Na arena jurídica do Tribunal do Júri, os jurados não suportam covardia. Os jurados não suportam trairagem. Não pensem que é fácil conseguir uma absolvição. É mais fácil condenar do que absolver. Mas se tem uma coisa que eu aprendi nesses tantos anos de Tribunal do Júri, é jurado não suporta covardia. E nesse cenário, Leandro Lô, a despeito de ser um gênio no esporte, não tinha a mesma facilidade fora dele. Era uma pessoa envolvida em diversas polêmicas, em diversas brigas noturnas. E a defesa simplesmente juntou a fome com a vontade de comer. Sim, há um contexto técnico ensaiado do interrogatório? Sim, mas isso faz parte da defesa. Alguns conseguem agir de forma mais natural no interrogatório, outros transparecem como se o discurso estivesse gravado, decorado, faz parte do ser humano, mas os fatos jogaram contra o campeão mundial que nessa situação perdeu. Tudo começou com o sorteio dos jurados. O juiz chama os jurados listados, 25 jurados listados, verifica se tem algum impedimento, alguma dificuldade, alguma falta, ausência. Estando todo mundo presente, coloca o nome de cada um numa urna, fecha, mexe essa urna e saca o nome. O nome é chamado fulano de tal. Acusação, aceita ou recusa? Aceita, excelência. Defesa, aceita ou recusa? Aceita, excelência. Segundo nome puxado, acusação, pode recusar ou aceitar. Recusa, excelência. Então, está recusado. Defesa não precisa nem se manifestar. Próximo nome, terceiro nome, puxou. Fulano de tal. 2. Acusação, aceita, excelência. Defesa, recusa, excelência. Recusado. Puxa outro nome, mexe, puxou. Acusação, aceita, excelência. Defesa, aceita, excelência. Mais um nome. E nessa dinâmica, simplesmente formou-se um conselho de sentença com 5 juradas, de 7 integrantes do júri, 7 jurados, 5 eram mulheres. Meu amigo, e vocês podem me perguntar, poxa, mas não poderiam recusar, deixar um júri mais equilibrado? Acontece que a defesa e a acusação possuem apenas 3 possibilidades de recusa. Então, num cenário ali de sorte, de disposição, foram colocadas 5 juradas. Isto é, havia um júri em termos de gênero desequilibrado. Não que fosse, evidentemente, um júri pior, negativo, mas em termos de gênero, era um júri com mais mulheres que homens. E uma porcentagem substancialmente grande de 5, 7 eram mulheres. E isso impacta muito no julgamento. Sabe por quê? A defesa, desde o início, como vocês viram no vídeo passado, colocou o tenente Veloso como uma pessoa que estava sendo agredida por um valentão. E não só por um, por vários. Anexou vídeos, áudios, reportagens dizendo que Leandro Lô se envolvia constantemente em brigas. Sabe, ela fez algo mais. Ela anexou o vídeo na íntegra da então vítima
em 2021, um ano antes apenas, agredindo e espancando o motoboy. Mas ele não estava sozinho, estava com sua trupe na tela. Esse cara não era santo não, agredia todo mundo. O Leandro batia sem dó nos leigos na noite? Triste, mas o Leandro já procurou por isso há muito tempo. Leandro Lô era um encrenqueiro, arrumava brigas direto e bateu em muitos por serem leigos em artes marciais. Mas o Leandro era conhecido por se meter em várias brigas. Pelo menos 3 episódios mostram um padrão. Lô tinha um perfil agressivo fora do tatame. Na rua, ele espancou um motoboy, porque se irritou com uma buzinada. No vídeo, ele aparece dando socos no motoboy durante uma briga de trânsito. Ah, meus amigos, vocês imaginam uma jurada vendo esse ato de covardia, de selvageria contra este motoboy? Indefeso, uma pessoa humilde, sendo agredido por um jiu-jiteiro, campeão mundial e por sua trupe. Percebe a potência disso? Por mais que as provas, em um contexto abstrato, pudessem estar contra o Tenente Veloso, este vídeo, este histórico da vítima possui uma influência brutal em tribunal do júri, que vale muitas das vezes mais a narrativa do que os fatos. Se não bastasse isso, os fatos, ao que as reportagens indicam, estavam ratificando a versão do Tenente Veloso, se não na maior parte da extensão, em uma boa parte do discurso dele. E você junta neste cenário uma narrativa pronta, com os fatos relativamente condizentes, com um júri formado essencialmente por mulheres que não suportam, que têm um grau muito mais elevado contra covardias, especialmente físicas, e me coloca uma pessoa acostumada em brigar. Ah, mas o Tenente Veloso também tem histórico de briga. Tem, mas ele estava sozinho. Contra 6. Ah, mas ele estava armado em uma balada, na noite noturna. Sim, mas ele estava contra 6. E por ser militar, ele tem essa possibilidade de carregar arma. Não é simples. O caso é muito complexo. Mas nesta situação eu jamais desconfiaria da integralidade do tribunal do júri ao absolver por legítima defesa o Tenente Veloso. Ora, tivemos reprodução simulada dos fatos, tivemos perícia, tivemos testemunhas isentas, tivemos testemunhas que disseram uma versão contrária ao que os amigos do Leandro Lô disseram. Tivemos uma narrativa muito forte de um policial contra vários brutamontes, valentões. No júri, vale tudo. E a narrativa é muito importante. Então, quando se coloca neste rito especial do povo julgando o povo, porque no crime mais grave que pode ser cometido, que é um ataque doloso à vida de uma outra pessoa, a Constituição definiu que quem vai julgar é o povo e não o Estado juiz. E, meus amigos, depois da escolha dos jurados, da formação do conselho de sentença, nós tivemos leitura da pronúncia, fase instrutória, testemunho de acusação, testemunho de defesa, peritos, esclarecimentos técnicos, interrogatório do réu. Lembra essas fases do tribunal do júri? Para finalizar, o juiz fala, agora é o momento dos debates. A acusação, 1h30. Defesa pode dispor de 1h30. Após isso, o juiz vai perguntar, a acusação vai para a réplica? Se a acusação for para a réplica, ela dispõe de mais 1 hora. E aí a defesa vai ter mais 1 hora para a tréplica. Se a acusação não for para a réplica, não tem tréplica. Finalizados os debates, vamos para a famosa quesitação, preparação das perguntas e, por fim, a sala secreta. A famosa sala secreta, a ritualística brilhante, majestosa do tribunal do júri. Lá, os jurados se retiram para a sala secreta, passa uma urna, eles têm 2 bilhetinhos. Lá, os jurados têm 2 cédulas, sim e não. A cada pergunta passam 2 urnas. O jurado coloca o voto dele na urna de votação e tem a urna de descarte, que ele coloca o voto que ele descartou. Depois disso, são contados os votos e conferidos os descartes se os números batem, para ter a integralidade, a transparência da votação. Enquanto isso, os jurados, o juiz, o Ministério Público, o advogado estão fiscalizando a sala secreta, estão lá dentro. Momento crucial. Enquanto todos lá fora ficam naquela apreensão desmedida. Por fim, com o resultado em mãos, o juiz sai para a elaboração da sentença. E depois disso, faz a sua leitura perante o réu, os jurados, o advogado, o Ministério Público e todo o público que acompanha a audiência do Tribunal do Júri. E de pronto,
a acusação já recorre. Todavia, e a chance de reversão desta condenação por meio do recurso do Ministério Público é muito pequena, porque simplesmente há a soberania do veredito, dos jurados, do júri, qualificada pela verossimilhança com o que está nos autos. Isto é, o que está nos autos subsidia ou dá um mínimo de substrato motivacional para a decisão do júri. Então a chance de reversão dessa absolvição é muito baixa. E eu acredito, e novamente, e simplesmente, o que fica de lição deste caso é que no júri os fatos importam. Mas, já diria o ditado, a sua fama lhe precede, importa tanto. Se existia uma fama de campeão mundial e gênio dentro dos tatames, existia uma fama de brigão, briguento, violento fora dele, que, novamente, os jurados, o júri, não admite covardia. E se eu pudesse finalizar esse vídeo com um conselho do fundo do meu coração, eu diria: as pessoas do direito, que são a maior parte da minha audiência, escutem, não frequentem lugares com grandes aglomerações. Simplesmente não estamos isentos de fatalidades. Quanto maior o número de pessoas, maior a probabilidade de uma fatalidade. Que hoje, nos dias atuais, com a internet, com a propagação rápida da informação e com diversos precedentes, a sua vida jurídica acaba com apenas uma fatalidade que lhe envolver. Por isso, evitem locais com grande aglomeração. E eu repito, confio na decisão do tribunal, do júri. Eles tinham acesso à íntegra do processo o tempo inteiro. E acreditem, absolver alguém em tribunal do júri não é fácil.